Gente, bem-vindos de volta, né? Depois do nosso intervalo da janta, todo mundo bem alimentado, disposto, sem sono, né? Para começarmos agora e terminarmos às 5h30 da manhã na nossa vigília. Era a surpresa que a gente tinha para vocês. Era a surpresa. Aqueles que não dormiram, a cara do Marte para mim. Cara, gente, olha lá, ó. Amanhã a gente termina com a missa de manhã, só um pouco diferente. Mas vamos ficar de pé? Eu quero ensinar o refrão de uma música para vocês que vai fazer todo sentido para a gente viver bem o nosso retiro aqui. Aqueles que estão nos acompanhando, se quiser ficar de pé também, tudo bem, se não, acompanha aí também. Então é assim, ó, vamos fazer comigo assim, derrama a sua graça. Mas tem que ser com mais ânimo, gente, não funciona. Derrama a sua graça. Agora vai começar a funcionar, você não viu que bonitinha. Neste lugar, ó Senhor. Neste lugar, ó Senhor. Isso vai vir lá de trás, ó. Graça do alto. Graça do alto. E aí se abaixa com generosidade, né, gente? Isso. Geralmente quando a gente faz isso, tem muita cura de coluna, né? Alguns não voltam mais, mas tudo bem, entendeu? Então, vamos na enfermeira, qualquer coisa, a gente... Graça do alto. Vem lá de trás, ó. Graça do alto que santifica. Aí você vai abrir seu bracinho e me faz viver. O sobrenatural. O sobrenatural. É assim, né? Vamos cantar a primeira vez, depois a gente vê o que dá. Vamos lá. Derrama a sua graça neste lugar, ó Senhor. Graça do alto que santifica, me faz viver o sobrenatural. Vamos lá, vai. Derrama a sua graça neste lugar, ó Senhor. Graça do alto que santifica, me faz viver o sobrenatural. Vai que vocês aprenderam, canta de verdade, vai. Derrama a sua graça neste lugar, ó Senhor. Graça do alto que santifica, me faz viver o sobrenatural. A última vez, vai. Derrama a sua graça neste lugar, ó Senhor. Graça do alto que santifica, me faz viver sobrenatural. Ó, que maravilha. É isso aí. Tem gente entrando. Gente, eu quis começar, pode se sentar. Então, a Bruna já me apresentou, né? Eu sou André Florencio, algumas pessoas, alguns rostinhos eu me recordo dos 5 anos que eu estive aqui, né? Outros são novos para mim, mas eu sou missionário da comunidade Canção Nova já há 18 anos praticamente. Eu sou casado, me casei lá na comunidade também, eu faço parte da comunidade que nós chamamos de modo de vida de dedicação integral. Ou seja, eu deixei tudo que eu fazia, deixei trabalho, deixei estudo, deixei as paqueras que tinha lá e fui para a Canção Nova para ser missionário, entregar e dar a minha vida ao nosso Senhor. E já se passaram 18 anos nesta vida. E graças a Deus o Senhor quis para mim. E lá na Canção Nova, sou um dos músicos lá na Canção Nova também, né? A comunidade Canção Nova, ela tem esse nome e não é por acaso, né? O nosso fundador, que faleceu agora há 9 meses atrás, ele trazia muito em si a questão da música também. Então, a música movimenta muito a Canção Nova, né? E nós trabalhamos, para quem não conhece rapidamente, o nosso meio de evangelização são pelos encontros, como esse que nós estamos vivendo, também pelos meios de comunicação, né? Rádio, TV e internet. Começamos com começamos duplicando fitas cassetes, né? Quem é do tempo da fita cassete? Aí. Começamos duplicando fita cassete. Depois da duplicação das fitas cassetes, até o padre ele pregava. Aí no meio da pregação ele cantava uma música.
Aí todo mundo achava que a música era... Não, era só para trocar a fita cassete, girar ao lado, para continuar a gravação. É claro que tinha todo um contexto, né, para não se perder, mas isso já era combinado, porque tinha que virar fitas para gravar o outro lado. Né? E depois da fita cassete, então, isso a comunidade já existia. Nós estamos no Brasil há 45 anos, comemoramos o nosso 45º ano de existência, de fundação. Somos uma comunidade, graças a Deus, reconhecida pela Igreja, chancelada pela Igreja. Né? O Vaticano reconheceu a nossa comunidade como um bem para a Igreja nesse tempo, que é aquilo que os carismas surgem para isso. Né? Um carisma surge para uma necessidade de um tempo. Para você entender o que é um carisma, as congregações, por exemplo, tem por trás um carisma. Né? É um movimento de Deus para um determinado tempo, uma determinada época. Então a igreja reconhece isso, graças a Deus, e nós vivemos da divina providência. O que é isso? A maior parte dos custos da comunidade ela vem da ajuda do sócio evangelizador. E é muito interessante, a gente brincava sobre o Pix, né? Ou quando a gente tem as nossas campanhas mensais e muitos, é uma lista de Pix de 41 centavos, 12 centavos, 15 centavos, 25 centavos. E a gente não sabe explicar para vocês como que esses montantes chegam em 20 milhões de reais, 22 milhões de reais, que é o custo para manter todo esse sistema de comunicação no ar. Né? Por que eu estou falando da parte financeira para você? Não é pelo dinheiro, não. É pelo milagre. Né? É pelo milagre. Porque até hoje, para nós, o Padre Jonas morreu e não sabia explicar. E um fato que eu vou contar para vocês também, no começo da comunidade, o Padre Jonas ele tinha um programa, horários de programa na rádio, né? Uma rádio normal tinha horário que dava para Canção Nova. E aí, para custear aquele horário, entravam propagandas. Propagandas de comércio da cidade, a coisa mais normal na rádio, né? Só que um dia Deus falou para o Padre Jonas o seguinte: tira as propagandas, porque não é isso que eu quero para vocês. Aí o Padre Jonas foi nas pessoas que pagavam os horários e disse: olha, não paguem mais, porque nós não teremos mais propaganda. E o pessoal ficou até bravo com ele. E como que você vai custear esse horário? Ele não sei, mas Deus pediu para que não tivesse propaganda. E a partir dali, as únicas propagandas que você encontra na grade são as propagandas obrigatórias do governo, porque o governo ele tem esse acesso a toda transmissão, vamos dizer assim. Quando ele manda uma propaganda, você é obrigado a passar. Mas propagandas comerciais nós não temos na Canção Nova. Então nós vivemos realmente daquilo que o povo nos dá, ou através também daquilo que nós comercializamos, dos produtos de evangelização que nós temos, das músicas que nós fazemos. Né? Nós vivemos disso, é assim que a Canção Nova vive. E eu quis contextualizar um pouquinho para vocês, porque vale a pena também para vocês saberem, né, da onde surgiu esse rapaz que está vindo aqui, né? Então, moro em Cachoeira Paulista, né? Como eu disse, sou casado já, ano que vem faço 10 anos de casado, tenho 3 filhos, a Miriam com 8, faz 8 agora em dezembro, o Lucas com 6 anos e a Maria com 4 anos. Então, minha esposa também é missionária como eu, também nos dedicamos integralmente. E temos a nossa função lá em Cachoeira Paulista, o nosso trabalho, que é o nosso trabalho missionário lá, né? Tem os departamentos e tudo. Um dia, se vocês puderem, são convidados, né? Vai ser muito bom recebê-los lá em Cachoeira Paulista. Viu? Para quem está no Brasil é mais fácil, né? Talvez estejam mais perto, estão convidados também para estarem um dia lá em Cachoeira Paulista, se não conhecem ainda, conhecer a comunidade Canção Nova. E aqui vocês vão pegar vocês podem ter acesso ou pelo YouTube, né? Ou pelo aplicativo CN Plus, que é um aplicativo agora que lançamos há um mês, mais ou menos, né? Onde você tem
todo o conteúdo da Canção Nova, né? A TV, tanto de Portugal, nós temos uma transmissora em Portugal, né? Para os portugueses, como a TV do Brasil, e nós estamos em alguns países, inclusive aqui nos Estados Unidos, nós temos uma imersão da Canção Nova aqui, né? Que fica em Monte Vernon, isso, muito obrigado. E eu acho que deve ser isso, é próximo a Nova York, né? Então tem lá, são 3 missionárias que vivem ali, e mais um em New Jersey, numa paróquia, que é um sacerdote. Então essa é um pouquinho da Canção. Tá bom, gente? Mas vamos direto ao assunto, e eu pedi que vocês começassem cantando. Como que é? Derrama a tua graça. Dá o sol de novo pra mim. Derrama a tua graça neste lugar, ó Senhor. Graça do alto que santifica, me faz viver o sobrenatural. Bom, aqui a gente já tem um resumo de tudo que nós viveremos nesse final de semana, porque o tema deste nosso encontro é basta-te a minha graça. E aonde que está escrito isso? Basta-te a minha graça. Você lembra? Sim ou não? Você lembra de onde é essa frase? Já ouviu essa frase em algum lugar? É de São Paulo. Quem que já ouviu? Não é do time de São Paulo. Deus me livre e guarde. Viu? É de São Paulo. Tá bom? E é de São Paulo, sabe para quem? Os Corinthians. É. Meu Deus. Está na segunda carta de São Paulo, a comunidade de Corinto. Não é de Coríntios, é de Corinto. Aos Coríntios, né, aquele povo. Lá no capítulo 12, no versículo 7, e diz o seguinte: demais, para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, São Paulo que está dizendo isso, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás a me esbofetear. Foi dado a São Paulo, já ouviu falar de São Paulo, sim ou não? São Paulo é o grande apóstolo, uma das colunas da nossa igreja, São Pedro e São Paulo, tanto que tem um dia dedicado a São Pedro e São Paulo. Então, é um ícone. Eu estou passando aqui, eu fico de costas aqui, né? É um ícone. E na carne de São Paulo havia um espinho. E ele vai além, havia um anjo de Satanás a bater nele. Ou seja, eu quero que você entenda que São Paulo vivia sofrimentos tão grandes quanto os nossos sofrimentos, e tão humanos quanto os nossos sofrimentos. O espinho da carne de São Paulo, nós não sabemos exatamente o que era, mas nós podemos entender que o que são espinhos na nossa carne? Quer ver um espinho que a gente traz conosco e que muitas vezes nós lutamos contra ele, mas ele parece que fica os pequenos vícios que nós temos. São espinhos na nossa carne. Pequenos pecados que nós cometemos são os espinhos na nossa carne. E São Paulo também tinha um espinho na carne dele. Como que um anjo de Satanás a esbofetear, a bater nele, a lembrar sempre da fraqueza dele, a lembrar sempre da incapacidade dele, a lembrar sempre que ele não tinha força suficiente para se vencer. Mas é interessante que ele continua e diz o seguinte: um anjo de Satanás para me esbofetear e me livrar do perigo da vaidade. Aí tem um ponto interessante. O espinho da carne dele lembrava que ele era fraco e o livrava da
vaidade. Ou seja, o espinho, que é algo ruim, se torna algo bom. Aquilo que trazia a ele um sofrimento, dava a ele também uma qualidade. Vamos acompanhar. Continuando. No versículo 8. 3 vezes roguei ao Senhor para que se apartasse de mim. Agora eu pergunto para você. Quem tem dificuldade aqui, levanta a mão. Oh, gente, vocês não rezam, não? Jesus amado, achei que eu vim aqui e tinha... Achei que esse povo tinha melhorado, viu, Bruno? Achei que tinha dado um up, mas pelo jeito... Tem dificuldade aí no Brasil também ou não? Aí no Brasil não tem dificuldade não, né? No Brasil não tem nada. Olha lá. Mas 3 vezes ele pediu. Quem já pediu ao nosso Senhor para tirar as dificuldades aí? Mas o Senhor, não aguento mais. Não dá mais não. Ou o Senhor dá um jeito, ou... Acho que todos nós já vivemos isso também, de rogarmos ao Senhor para tirar de nós aquelas dificuldades, aquela realidade difícil que nós iremos viver. E aí, a resposta que o Senhor deu a ele. Basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Portanto, diz já São Paulo, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas para que Cristo habite em mim, ou a força de Cristo habite em mim. Palavras do Senhor. Quero convidar você a compreender este basta-te a minha graça. O que é essa bendita dessa graça que vocês escolheram ou trocaram e ficaram 7 aqui na frente, 8 comigo, dizendo, receba a graça de Deus, e agora nós cantamos, derrama a tua graça neste lugar, graça do alto que santifica. O que é a graça de Deus? Nós achamos que a graça de Deus geralmente é o que nós recebemos dele quando a gente se livra de alguma situação difícil. Nesse caso, São Paulo, então, ficou na desgraça. Não é verdade? Porque a graça e a ausência da graça é a desgraça. Porque ele não foi poupado daquele espinho da carne dele. Mas o que Deus disse para ele? Basta-te, ou melhor, o que Jesus disse a ele? Basta-te a minha graça. Basta-te. Cadê o coro bonito, gente? Aê, senão daqui a pouco vocês estão dormindo. Basta-te a minha graça. Mas o que é essa graça? Que eu quero muito que vocês, a partir de hoje, vivam sob o efeito dela. E vocês sabem o que é viver sob o efeito de alguma coisa, não é? Quem já tomou aquele Dorflex, assim, em casa, assim, aquela dor, você toma aquele Dorflex gostoso, deita na cama, e parece que você está sob o efeito de algo. E aquele algo está te levando a ter um momento bom. O efeito daquela substância está fazendo com que você relaxe e se prepare para algo. É assim que os remédios fazem. E até levando a nós a cura. Então eu quero que você saia deste final de semana sob o efeito da graça de Deus. Vira para quem está do seu lado e fala isso. Você vai sair daqui esse final de semana. Fala para essa pessoa. Sob o efeito da graça de Deus. Você só vai sair daqui do mesmo jeito. Fala para quem está do seu lado. Você só vai sair daqui do mesmo jeito se você quiser. A escolha, preste bem atenção, meus irmãos. A escolha é totalmente sua. Totalmente sua. Não é escolha minha, não é escolha do padre,
Não é a escolha da Bruna, não é a escolha. A escolha é individual. Você só vai sair daqui sem o efeito da graça de Deus se você quiser. Mas se você quiser também estar sob o efeito da graça de Deus, prepare-se para uma vida na graça. Mas para isso você precisa entender o que é a graça. Então, teologicamente, a graça é o quê? Os dons que o homem não tem direito de receber. Que a natureza não pode te dar. Que só pode vir de Deus. Que só Ele pode te dar porque você merece? Não. Porque Ele quer que você um dia vá para o céu. E é por isso que Ele derrama a graça. A graça não é para o tempo. A graça não é para o agora. A graça, ela auxilia no tempo. Ela auxilia no agora. Mas a graça não é para cá. A graça é para que você vá viver e veja o sobrenatural. É para o fim. A graça que Deus dá é para o fim último do homem. Como diz São Tomás de Aquino, que é viver a alegria da presença de nós. Todos nós temos o direito à salvação. Todos nós. A nenhum ser humano é privado o direito da salvação. Deus enviou seu Filho único ao mundo para a remissão dos nossos pecados, em vista da nossa salvação. E Ele emana a graça dele para que nós tenhamos força, para que nós tenhamos a coragem, para que nós tenhamos a alegria, para que nós tenhamos a convicção para o céu. É para isso. Então, a graça é algo que nós não temos direito. Que a natureza não consegue nos dar. A graça, ela é algo sobrenatural, acima da natureza e em vista da nossa salvação. Quando Jesus diz a São Paulo, basta-te a minha graça, quer dizer que ele estava dando a São Paulo a graça dele para que São Paulo conseguisse vencer aquilo que ele estava vivendo, mas não em vista de um bem-estar natural. Não em vista de uma realidade de tranquilidade natural. Em vista da tranquilidade eterna, da felicidade eterna, da alegria eterna. Meu irmão, você cantou aqui comigo, derrama sua graça nesse lugar, ó Senhor, graça do alto que santifica e me faz viver o sobrenatural, ou seja, a graça de Deus, ela vem em nosso auxílio para a nossa santificação. E todos nós precisamos ter o desejo profundo de nos santificarmos. De nos tornarmos santos. Essa é a nossa primeira vocação. É para isso que nós nascemos. Se você perder essa dimensão, a sua vida perde o valor. A Bruna falava aqui, para que nós viéssemos nesse final de semana para percebermos que nós somos filhos amados de nosso Senhor. E quando que nós perdemos a dimensão de que somos filhos amados de nosso Senhor? Quando nós perdemos a dimensão e o desejo de céu. Porque o céu é o melhor lugar para mim e para você. Vocês conseguiram entender? A graça, ela vai além de um benefício. A graça, ela vai além
de uma cura, de um milagre. O que o Catecismo da Igreja Católica nos diz sobre a graça é o seguinte: a graça, no parágrafo 1996, para quem gosta de pesquisar, a nossa justificação vem da graça de Deus. A graça é o favor, a graça é o socorro gratuito de Deus, a fim de respondermos ao seu chamado de nos tornarmos, Bruna, filhos de Deus. Nós só conseguimos nos tornar filhos de Deus se deixarmos que a graça dele nos baste. Gente, você não precisa de mais nada, você só precisa da graça. Você só precisa estar sob o efeito da graça. Você não precisa de mais nada absolutamente. Porque todo o mais vai nos ser dado por acréscimo. Mas a gente precisa se convencer da nossa necessidade da graça. São Paulo pediu 3 vezes para que fosse tirado aquele espinho da carne dele. E o que Jesus respondeu? Basta-te a minha graça. Fecha os teus olhos por um minuto. Quantas vezes você já rezou a Jesus? Já pediu a Ele a força? Quantas vezes você já pediu a Ele um milagre, uma cura? Quantas vezes você já suplicou, Senhor, me afasta desse problema, dessa situação, e parece que aquela realidade não saiu, não se afastou, você se sentiu até decepcionado com o nosso Senhor, porque Ele não atendeu o seu pedido. Mas hoje Ele vem dizer para você, basta-te a minha graça, porque hoje Ele vem esclarecendo para você o porquê que Ele não atendeu o seu pedido. Porque Ele não quer dar só um mimo para você, um pequeno presente para você, Ele quer levar você à salvação, à compreensão de que você é um filho amado. Não se sinta desamparado por nosso Senhor, porque para mim e para você basta a graça dele. Amém? Pode abrir o seu olho. Eu queria que você ouvisse isso com muita clareza, porque eu sei que os nossos corações muitas vezes se decepcionam com Deus. Por que desse sofrimento? Por que dessa realidade? Até o sofrimento às vezes não é com a gente, é com as outras pessoas. E a gente se decepciona com Deus. Mas basta-te a minha graça, porque a visão de nosso Senhor não é só para o agora, a visão de nosso Senhor é para a tua vida eterna. E muitas vezes o nosso agora é uma contribuição para a nossa vida eterna. Tem sofrimentos, meus irmãos, que eles vêm, estava até falando com a Vânia isso, tem sofrimentos que vêm para que nós não precisemos, na hora da nossa morte, passar pelo purgatório, para irmos para o céu. E a gente diz assim, sai para lá, sofrimento, vai embora. Ele diz, basta-te a minha graça, porque ele está vendo que você precisa ser este filho amado, se sentir amado e um dia habitar com ele no céu. Continuando, a graça é uma participação na vida de Deus. Então, para aqueles que pegaram o número 2, a graça é uma participação na vida de Deus. Você já percebe que é maior do que qualquer coisa que nós podemos ter humanamente dizendo. Nos introduz na vida trinitária. E começando por onde? Pelo batismo. É ali que recebe a vida no Espírito. É ali que nós somos introduzidos na igreja. Nós temos uma vocação à vida eterna, como eu disse para você. E o Catecismo, eu estou aqui no 1998, diz o seguinte: esta vocação para a vida eterna ela é sobrenatural. Ninguém consegue chegar ao céu. Alguém aqui quer ir para o céu, sim ou não? Quer mesmo? É porque senão eu estou falando de céu aqui. Não quero ir para o céu não, fica tranquilo. Né? Algumas pessoas falam, não quero ir para o céu, eu não gosto de céu. Eu quero um negócio mais quente, né?
É uma escolha de cada um, entendeu? Tipo assim, como eu disse, você vai escolher querer viver sob o efeito da graça ou não, né? Aí eu tô falando de céu aqui, de repente você não tá muito afim do céu, mas... Então... Quem quer pro céu aqui, levanta a mão. Oh, coisa boa. A vocação para o céu é uma coisa sobrenatural. Ninguém vai para o céu vivendo o que esta terra pede. Mas vai para o céu vivendo nesta terra, sob o efeito da graça de Deus. Aí está o detalhe, meus irmãos. A vida na graça não quer dizer que nós... Agora eu não saio mais de casa, eu não tenho mais amigo, eu só vou na igreja. Não. A vida na graça diz que nós podemos viver neste mundo, mas com o foco no céu. E até aquilo que são dificuldades neste mundo, até aquilo que parece ruim neste mundo, e já aí diz Santo Agostinho, até o mal feito neste mundo pode ser graça de Deus para nós, se o foco estiver no céu. Até o mal que nos acontece pode ser graça de Deus para nós. Olha que as coisas de Deus são muito loucas, né? Tem hora que dá umas embananadas na cabeça da gente. A gente fica naquela história, não, Deus é bom, Deus é amor, né? Tá tudo fácil. Aí, pô, você vem aqui estragar nosso sistema, poxa. Mas é para que você entenda que o amor de Deus, ele é tão grande, tão grande, tão grande, que ele abrange até as maldades que o ser humano faz. Ele tem a capacidade de utilizar aquela maldade, se houver um verdadeiro arrependimento, para o céu na vida daquela pessoa. E até mesmo a pessoa que sofreu um mal, se ela viver aquilo em Deus, isso pode se transformar em uma graça para que ela consiga o céu. Por isso nós, neste mundo, se não vivermos pelo efeito da graça, nós sofremos muito mais do que nós precisamos sofrer. Porque eu nunca vi ninguém no mundo que não sofra. E como nós vemos pessoas padecendo pelas faltas de companhia, porque esqueceram que Deus é a sua principal companhia. Quantas pessoas sofrem na sua saúde? Porque sofrem sem a companhia de nosso Senhor. E os sofrimentos na saúde são muitos. Eu perdi meu pai em 2019. Eu recebi uma ligação do diácono Nelsinho. Ele dizia assim para mim: é grande, que ele fala, seu grande, como é bom ter fé, né, grande? Aí, é verdade, Jaco, né? Porque viver tudo isso que você está vivendo sem fé é difícil demais. Amparado pela graça. E agora eu quero dar só uma pitadinha aqui para você, porque essa questão da graça, gente, é muito grande. Só continuando aqui. O parágrafo 2001 diz o seguinte: a preparação do homem para acolher a graça já é obra da graça. Não é pela nossa vontade que nós vivemos na graça, mas nós precisamos querer. E quando nós dizemos sim, já não é nem pela nossa força, é o próprio Cristo que já está dizendo sim em nós. Nós colaboramos com o nosso Senhor. E nós podemos colaborar com Ele para a nossa salvação. Ou nós podemos dizer para Ele, ó, deixa quieto essa história de céu aí, essa conversa não é para mim. Você pode escolher isso bem. Ele continuará aguardando a sua decisão.
Ele continuará ali se antecipando para você e te oferecendo a graça dele para que você se sinta filho amado, para que você de forma sobrenatural, e não é naturalmente. Se fosse natural, meu irmão, minha irmã, você não se sentiria mais sozinho, você não sentiria mais as dores, você não sentiria mais medo. Se fosse de forma natural, todos os problemas se acabariam. Mas não é de forma natural, é de forma sobrenatural. Numa visão que só Ele tem na nossa própria vida. Você conhece a sua vida? Sim ou não? Você conhece só aquilo que você consegue ver. O que vier daqui para dentro você já não consegue mais enxergar. E você conhece só uma parcela dos seus sentimentos quando começa a adentrar muito. Você tem feridas que nem mesmo você sabe que tem. Você tem traumas que nem mesmo você conhece. Só o Senhor sonda o nosso coração e sabe tudo o que nós precisamos. E a vida na graça faz com que nós possamos querer o que Deus quer. Sonhar com Ele. Não é sonhar os sonhos dele, mas é sonhar com Ele. Senhor, eu sonho em um dia conhecer a Terra Santa, por exemplo. É ruim sonhar? Não. Deus pode te dar? Pode. E se Ele não te der? Bendito seja Deus. Eu sonho com Ele. E a realização disso é a partir dele. É certo que nós também trabalhamos, mas não fazemos mais do que cooperar com Deus. Porque a sua misericórdia nos precedeu. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você já está sendo acolhido pela misericórdia de Deus. Ele já te acolheu. Antes mesmo de você querer. E olha como é bonito. Deus nos quer antes mesmo de nós querermos a Ele. Deus nos ama. A Bruna falava assim, Deus nos ama imensamente, a gente ama Ele só um pouquinho. E é verdade, o nosso amor imperfeito consegue amar só um pouco a Deus. Mas na imperfeição do nosso amor nós podemos amá-lo um pouco mais. Mas até o amor que nós temos por Ele é graça dele na nossa vida. Porque nós não temos, lembra? A graça de Deus é o dom que o homem não tem direito de receber. E é sobrenatural, não é natural. E aí, para caminharmos aqui também para o nosso encerramento, eu quero falar para você de duas coisas que eu disse, né? Graça do... Oxe, cadê vocês? Graça do... que santifica. Graça do... que santifica. Quando eu fiz essa música ela se chama Efeito da Graça. Depois se você quiser procurar lá no Spotify, que é Spotify, né? É diferente, né? Mas Spotify é para nós aí. Para cá que é diferente. Você pode ouvir ela lá. Mas quando eu falava de graça do alto, na verdade eu estou falando de graça atual e que santifica, eu estou falando da graça santificante. Para você entender, a graça atual, de uma forma bem resumida, ela vem em socorro, como diz aqui no parágrafo. É o favor, o socorro gratuito de Deus nas situações que você vive. O socorro que você teve foi esta graça atual, atuando, perdão pela redundância, na sua vida. Esta graça que vai atuando e te dando força e dando a São Paulo a força para que ele vencesse o espinho na carne dele e para que ele enxergasse que o espinho da carne dele era algo bom. Aí você fala, mas como que é isso, André? Esse negócio é quase como masoquismo, né? É o sofrimento que a gente enxerga com alegria. Só a graça de Deus faz com que nós possamos enxergar as dificuldades da nossa vida com alegria.
E enxergar com alegria não é ausência de lágrima. Enxergar com alegria não é ausência de dor. Enxergar com alegria não é de vez em quando você ficar meio triste. Isso são coisas da vida, meus irmãos. A gente está vivendo aí um bombardeio de informações que dizem que nós temos que ficar felizes o tempo todo. É impossível nessa vida. Então esta graça atual, ela vai agir sobre você. Mas não só a graça do alto ou atual. Porque na verdade, quando eu fiz essa música, eu pensei na graça atual, só que o poema ficaria meio esquisito. Graça atual que santifica, então eu coloquei graça do alto que santifica. E aí eu volto no catecismo que diz o seguinte: a graça santificante é um dom habitual. Uma disposição estável e sobrenatural que aperfeiçoa a alma, para tornar capaz de viver com Deus e agir por seu amor. A graça que santifica, ou graça santificante, como diz aqui, é um dom habitual. É como que se fosse o hábito. Aquela veste, aquilo que te reveste e que vai aperfeiçoando a tua alma a partir desta visão de São Paulo. Tem um espinho na minha carne que faz com que a minha vaidade vá embora. Tem um sofrimento que faz com que a minha vaidade vá embora, que faz com que eu consiga me enxergar dependente de Deus, que faz com que eu consiga perceber que eu não consigo fazer nada sozinho. Quantas vezes a gente fala, nossa, a gente vai morrer, precisa estar vivo. Já ouviu essa frase? Nossa, a gente estava tudo tão bom, e olha ali, ó, meu Deus, o ser humano é fraco mesmo, né? Não vale nada. Já usou essa frase também? Meu Deus, como que a gente é frágil. Já usou essa frase? Agora, esta frase imbuída da graça faz com que você se torne dependente de Deus. E esta frase, sem a graça, faz com que a gente tenha dó de você. Olha como é pequeno. Acho que você nunca parou para pensar nisso, né? Olha como é pequena a diferença. Com a graça de Deus, isso se torna aperfeiçoamento da sua alma. E a alma perfeita vai para onde? Para o céu. Então a graça de Deus, ela serve para isso. Basta-te a minha graça, quando o Senhor fala, por quê? Porque eu quero ver você no céu. Eu não quero te perder. Então, tome a graça atual, para que tudo que aconteça com você, você perceba que é a minha mão regendo as coisas, é a minha mão atuando com você. Eu não quero o mal para você, diz nosso Senhor, mas Ele também não vai mover o rumo das escolhas. Por que nós vivemos os sofrimentos? Por causa do pecado, não é por causa de Deus. A gente sofre por causa do pecado, não é por causa de Deus. Me ajuda no tempo. Veja, por favor. É por causa do pecado, não é por causa de Deus. O sofrimento vem por causa do pecado e não por causa de Deus. Não é culpa de Deus o sofrimento humano. O sofrimento humano é culpa do próprio homem que escolheu. Estava brincando da maçã, né? Do Gênesis. Gênesis foi um problema. Então Deus vai dando a graça atual que santifica, essa graça atual que age em nós e que vai fazendo com que a graça santificante vá transformando, aperfeiçoando. Só que tem um problema. A graça santificante, ela pode ser interrompida. Isso é um problema. Porque quando a graça santificante ela é interrompida, o aperfeiçoamento da nossa alma, ele para de acontecer. É quase que mecânico. E quando que a graça santificante é interrompida? Quando nós cometemos um pecado mortal. Esta graça é interrompida. Veja bem,
você está sendo assistido por nosso Senhor com a graça atual. E você vai entendendo que o Senhor vai te ajudando e você está ali com a graça santificante atuando, então a sua alma vai se aperfeiçoando e você vai cada dia estando mais próximo do céu, mas de repente você comete um pecado mortal e esta graça santificante ela é cortada. Por quem? Por Deus? Não, por você, por mim. E agora? Agora a perfeição é como se a perfeição da nossa alma estagnasse. E como se liga de novo? Como se conecta de novo a graça santificante? Através do sacramento da reconciliação, da confissão. Por isso que é importante você se confessar. Porque você reconecta a graça santificante e ela começa a atuar de novo. E aí a sua alma vai se aperfeiçoando, vai se aperfeiçoando, vai se aperfeiçoando cada dia mais. O efeito da graça nas nossas vidas ele é quase que vital. Só que o que eu estou falando para você não é de ordem natural, é de ordem sobrenatural. E só dá para falar isso para quem não quer ir para o céu um dia. Gente, é muito duro quando você vai em um velório e você sabe que aquela pessoa que faleceu, ela não era uma pessoa temente a Deus. Não sei se você já parou para pensar nisso. Mas às vezes eu chego num velório, olho o caixão lá e falo, será que ele se confessou? Será que deu tempo dele se arrepender? Será que deu tempo de corrigir? Ou será que pegou desprevenido? Será que ele estava em pecado mortal? Será que a graça santificante estava atuante? Será que... E vai dando... Eu acredito que vocês nunca tenham chegado dessa forma num velório, mas vai dando uma agonia. Que eu começo a dizer, Jesus, tenha piedade dessa pessoa. Tenha misericórdia desta alma, Senhor. Porque ali só tem 3 possibilidades. Ou vai para o inferno, ou vai para o purgatório, ou vai para o céu. Se for para o purgatório, ainda tem jeito. Vai purgar, vai sofrer, mas vai para o céu. Por isso, bendito seja Deus que nós podemos meditar sobre a graça, sobre a atuação desta graça que nos basta. Que nos basta. Porque o Senhor quer que nós, um dia, possamos chegar no céu. É para isso, meus irmãos. Vocês vieram aqui nesse final de semana para se renovar, é para saírem daqui bateria cheia, full. No domingo, só que tem gente que sai do retiro e gasta a bateria inteira na segunda-feira. Pode até jogar fora. Tem que se substituir, não tem o que fazer. Porque acabou o retiro, mas a vida na graça não continuou. Não, você tem que sair daqui com a bateria cheia e abastecendo, botando a sua tomada todo dia lá. Desculpa aqui, padre. É que o padre é a pessoa de Cristo, né? Todo domingo você tem que chegar lá e conectar a sua bateria no padre. Ó, conecta aqui, conecta aqui, conecta aqui, e vai, e todo mundo, porque o Padre ali no altar, em persona Christi, está dando a você a possibilidade de comungar do próprio Cristo, mas se você acabou cortando aquele cordão da graça santificante, você tem que chegar aqui e falar, Padre, ele vai te perguntar quais foram os seus pecados. Conta tudo para ele. Ele não vai contar para mim.
Aquele que a sua mulher não pode saber, que a sua esposa não pode saber. Aquele dinheiro que você guardou lá, escondido da sua mulher, pode contar para ele, ele não vai contar para ninguém. Porque ele está aqui para reconectar você. Para pegar a sua bateria e colocar de novo na carga. E só ele pode fazer isso. Não adianta você me contar seu pecado para mim, não. De cabelo em pé eu não vou ficar, com certeza. Mas não adianta você contar seu pecado para mim, não vai mudar nada na sua vida. Eu só vou falar para você, meu irmão. Agora, quando você contar o seu pecado para ele, aí vai mudar tudo. Porque ele vai te reconectar. E a graça santificante começa a atuar de novo. E o basta-te a minha graça começa a atuar de novo. E aí a sua bateria não vai minguando ao ponto de não funcionar mais. Não, ela começa a recarregar de novo. Você vai cometer outro pecado mortal? Deus queira que não, mas talvez se você cometer, talvez até aquele mesmo, o que você vai fazer? Aí vai falar. O que foi que pequei? Se ele já te conhece, ele vai falar assim, e aí meu filho, está caminhando? Tô não, pai. Uma vez que eu fui conversar com o padre, dentro da igreja, aí eu entrei assim, naquelas cabininhas, né? Ajoelhei ali. Meu filho, ele falava assim, quais são os seus pecados, meus filhos? Tava, né? Meu padre, são esses sacrilégio! Eu olhei assim um pouco. Falei, padre, pelo amor de Deus! Nossa, eu nem achava que era tão grave assim. Ele soltou um berro assim. Nem que o padre fizer isso, mas volte e se reconecte. Porque esta graça que te basta só será atuante se você continuar lutando para estar nela e para estar na graça. Você precisa fazer um caminhozinho que eu quero dar para você aqui agora e a gente vai encerrar com isso. Para que você permaneça na vida na graça. A ordem aqui não importa, importa são os itens. Primeiro, vida sacramental. Sobretudo, a confissão e a Eucaristia. Principalmente, domingos e dias de festa. Não peque por faltar à missa no domingo. E se pecar, corre atrás do padre. Padre, eu pequei. Fiquei vendo jogo de futebol no domingo. Eu não fui na missa. Mas que hora é o jogo? 4 horas da tarde. A missa, 7 horas da manhã. Não tinha que me preparar, né, pai? Acontece, né? Tenha conhecimento de nosso Senhor. Procure conhecer a Jesus. Procure saber quem Ele é. Procure conhecer a Deus e a sua igreja e a sua palavra. Use a Bíblia. Use a Bíblia. Ela não é um amuleto, gente. A Bíblia não foi feita para dar sorte. A Bíblia não foi feita para abrir no Salmo 90 para espantar o capeta. Você deixa lá aberto na sala da sua casa, espanta capeta. Não vai embora, gente. Uma vez a gente estava rezando com uma pessoa que estava em opressão diabólica e aí começaram a rezar o Salmo 90. Ele começou a rezar junto. A Bíblia é para ser consumida, digerida. Busque sinceramente uma vida na graça. Se abandone à vontade de nosso Senhor. Tenha coragem de viver com Ele os seus sofrimentos. Esta é uma vida abandonada em Deus. A gente pensa que vida abandonada em Deus é aquela vida que a gente fala assim, o Senhor que leva aí, ponto, o Senhor levar, tá tudo certo. Continua, deixa a vida me levar, a vida leva eu, só que do lado católico, né? Você vive no lado pagão e no lado católico. Mas agora deixa a vida leva aí, tipo assim, eu não me responsabilizo por nada, né? É o Senhor que está dizendo. Vou pegar seu exemplo, ele está conversando lá. Ah, o Senhor me mandou para os Estados Unidos. Estou indo. Ah, o Senhor me mandou, estou indo.
Não, você não é uma marionete na mão dele. Olha, apareceu a oportunidade, Senhor, o senhor quer que eu vá para lá? Aí ele pode falar, quero. Você fala, não vou. Pode acontecer. Não quero que você vá, não, eu vou. Pode acontecer. Deus vai deixar de te amar? Não, pode, mas toda escolha tem consequência. Se você escolheu errado, se abandone em Deus e viva o erro com Ele. Poxa, errei, não devia ter feito isso. Não é errado de pecado aqui, tá, gente? É errado de escolha, né? Pô, devia ter entrado naquela rua e entrei na outra. Viva o erro com Ele. Acertou? Viva o acerto com Ele. Tem gente que acerta e esquece de Deus, né? Tá chorando? Chora com Ele. Tá sorrindo? Sorria com Ele. Vida abandonada em Deus. Então vamos lá. Vida sacramental. Conhecimento de Jesus e da sua igreja. Busca sincera de uma vida na graça. Abandonar-se. Viver com Deus. Providência divina. A gente vai falar disso também. Virgem Maria. É um outro ponto. Viva tudo com Nossa Senhora. Ela é aquela que primeiro viveu a vida na graça. E viva uma vida em comunidade. Viva uma vida em comunidade. Não se afasta da sua comunidade. Não se afasta da sua igreja. A gente vai falar sobre um pouquinho sobre tudo isso. Quis dar só um resumão aqui para vocês de tudo. Trazer essas novidades. Não sei se vocês já tinham ouvido falar dessas coisas. Mas fica esse barulho no ouvido de vocês para que vocês possam dormir pensando. Né? Eu não sei se o padre vai conseguir atender confissão. Mas depois aí a Bruna veio, se organiza com ele, se ele puder. Mas se ele não puder, porque também tem os compromissos que ele precisa, o padre também está fazendo retiro com a gente também, né? A possibilidade à noite. A possibilidade à noite, então. Então, aproveite. E só um detalhe, é confissão, não é atendimento espiritual não, viu, gente? Confissão sabe como que funciona? É assim, para facilitar. Escreva seus pecados. Guarde um momento, se recolhe em oração e fala, Jesus, me ajuda a me acusar. E aí você começa. Eu menti, eu xinguei, eu bebi mais do que precisava, eu comi muito, e pai, e não é eu fiz por causa dele, não. Eu fiz. Não tem que justificar. Pecado seu, você não justifica. E aí você chega para o padre e eu fiz isso. Arrependido, viu? Ah, padre, eu cometi isso aqui, mas não me arrependi não adiantou. Se você não está arrependido também, não adianta buscar a confissão. Religa. Reconecta. Você vai sair daqui sob o efeito da graça de Deus nesse final de semana. Amém? Amém. Dá um sol para nós aí. Derrama a tua graça neste lugar, ó Senhor. Graça do alto me santifica, me faz viver o sobrenatural. Agora você entendeu que essa graça do alto vem para te dar o subsídio e a graça santificante vem para te levar até o Senhor. Para a perfeição da tua alma. O céu é o teu lugar. Viu? Qual é seu nome? Rodrigo. Quantos anos você tem, Rodrigo? 13 anos. Rodrigo, se você entender isso agora, quando tiver 70 anos, você pode falar, Jesus, estou aqui. 80, 50, 40, 20, 10 não, 13, né? 20, 15. Se você entender isso, qualquer hora você pode chegar e falar assim, Jesus, eu estou aqui, quiser me levar, leve. E você está preparado. Mas talvez você não tenha mais seus 13 anos, já passou dos seus 13 anos faz tempo. Entenda isso agora. E aí você vai poder falar, Jesus, se quiser vir agora, pode ir que eu estou facinho. A vida na graça nos prepara para viver com Ele, nos torna capazes de viver com Ele e agirmos pelo amor. Fica de pé para a gente terminar.
Vai, derrama a tua graça neste lugar, ó Senhor. Do alto, vai. Graça do alto que santifica, me faz viver o sobrenatural. Derrama a tua graça neste lugar, ó Senhor. Graça do alto que santifica, me faz viver o sobrenatural. Uma boa noite na graça do Senhor a todos vocês. E que nessa noite o Espírito Santo toque vocês assim, ó, para que tudo aquilo que esteja meio desajustado, amanhã a gente possa ajustar. Amém. Amém. Vocês vão fazer uma oração do